Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Sala de Imprensa, para a compreensão de todos os públicos. Eu vou me autodescrever. Me chamo Mariana Rocha, sou jornalista, apresentadora deste programa, mulher, branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos claros, de corte médio. Hoje uso um vestido azul escuro com listras laterais na cor marrom. Hoje vamos falar de direitos, cidadania e justiça social. Também se constroem com informação. No Sala de Imprensa, vamos conversar com quem está à frente do programa Nossas Lutas. É um programa que transforma temas sensíveis em debate público e também dá visibilidade a causas que impactam diretamente a vida da população. Está começando mais uma edição do Sala de Imprensa e hoje a minha entrevistada é a jornalista e colega e xará Mariana Braga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mari Rocha, é um prazer imenso estar aqui com você e para a compreensão de todos os públicos em respeito, já que a gente está falando de direitos humanos, eu também vou me autodescrever. Eu sou Mariana Braga, uma mulher preta com olhos e cabelos castanhos escuros. Eu uso os cabelos lisos e compridos, passando um pouco a altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa de mangas compridas na cor marrom escura e uma calça na cor verde clara. Eu estou falando sentada aqui nesse cenário, sentada do lado esquerdo da apresentadora Mariana Rocha. Eu estou preparada aqui, Mari, para a gente bater o nosso papo. Estou muito curiosa para saber como é que é o Sala de Imprensa. Eu tenho certeza que o público de casa está curioso para saber o que é, qual é a essência do programa Nossas Lutas, Mari. Bom, Mari, o Nossas Lutas, ele nasceu da necessidade de comunicar com todos os públicos do estado do Amazonas. A gente tem uma excelente audiência no interior do estado por conta do YouTube. E a gente está falando de uma casa de leis, né? Então, durante todo o ano, os deputados estaduais sobem à tribuna para defender os interesses da população. Eles falam diretamente com quem está lá na ponta, né? Eles recebem as demandas, eles vão até a população. Então, é da necessidade social. E a TV Assembleia Legislativa, por se tratar de uma TV institucional, e que nós somos pautados o ano inteiro, né, por essas demandas, por essa relação entre os políticos e os eleitores, a gente sentiu a necessidade de mostrar o que a casa tem feito nesse sentido, né? Nós levantamos bandeiras, tanto na vida pessoal, e a gente acompanha isso aqui no parlamento. Então, os deputados falam dos direitos das pessoas com deficiência, falam dos direitos das pessoas com autismo e outros transtornos, das mães, das famílias atípicas. E a gente quis conversar com essas pessoas, a gente quis mostrar uma prestação, não deixa de ser uma prestação de contas, né? Nós como jornalistas aqui da casa, somos porta-vozes desses deputados. Então, a gente quis mostrar para a população uma prestação de contas, a Assembleia Legislativa fazendo a sua parte, porque nós estamos aqui cotidianamente, acompanhamos, mas nem sempre quem está em casa consegue ver isso de uma forma compilada, né? De uma forma trabalhada dentro de um programa. Então, o Nossas Lutas nasceu dessa necessidade de comunicar, de informar e de estreitar ainda mais os laços entre os deputados e os eleitores. Eu vou começar falando sobre doação de sangue, porque essa é uma das bandeiras levantadas pela Assembleia Legislativa do Amazonas e é algo que é essencial para a população, porque salva vidas. E o programa teve aí essa sensibilidade de ir até o Hemocentro do Amazonas para abordar esse tema doação de sangue. Como foi essa escolha, Mari? Então, eu tô falando de uma equipe muito sensível, né, Mari? A gente não pensa nos assuntos sozinhos, né? Eu sou a interlocutora porque eu tô na frente das câmeras passando a mensagem, mas o programa ele é pensado por uma equipe. Então, o meu produtor do programa, que é o nosso coordenador também, o Saulo Borges, ele pensou num tema, com o apoio do Leandro, Leandro Leite, né, que é quem pensa na nossa grade, quem pensa em modernizar. Então, surgiu a partir de um consenso. Além, é claro, da necessidade anterior, né, que eu tinha falado para você, de comunicar para as pessoas, de fazer um chamamento. Então a gente uniu o útil ao agradável. A gente sabe que os estoques do Hemoan, eles estão sempre baixos, porque a demanda é muito grande, né? Então
esse é um tema sensível, necessário, importante, e a gente conseguiu nesse episódio da doação de sangue contar a história de como surgiu a doação no planeta, uma evolução da ciência, e a gente conseguiu sensibilizar as pessoas que estão em casa, né, em chamar, em lembrar, que é sempre importante trazer essas pessoas para a doação de sangue. Há muitos mitos, né? Muita gente acha que doar sangue vai deixar o sangue fino, muita gente acha que se eu doar sangue eu posso adoecer, muita gente tem muitos preconceitos com a doação de sangue. Mas não é nada disso, né, Mari? Não, Mari, e assim, foi uma excelente oportunidade que eu tive como repórter, jornalista, enfim, de sair da minha bolha, ir até o Hemoan, conversar com as pessoas que estavam doando sangue. Muitas, infelizmente, não quiseram dar entrevista. Eu acho que quem acompanhou o episódio pôde perceber isso, porque eu estava lá. Eu estava gravando lá, mas as pessoas não queriam falar, eles se sentiam envergonhadas, e a gente respeita esse direito, né? Mas todas, em off, me falaram daquele sentimento altruísta de se doar, né? Porque com a doação de uma única bolsa, a gente sabe que pelo menos 5 vidas são salvas. Sim. E lá naquele momento, Mari, foi muito bom, foi até emocionante para mim ouvir das pessoas que elas não pensam só em si, né? Que elas pensam no próximo. Aliás, todas as pessoas que estão lá. A gente sabe que entre as demandas do nosso banco de sangue, tem as pessoas que vão lá por um motivo específico, porque tem uma pessoa da família que está precisando fazer uma cirurgia, então precisa repor aquele sangue no estoque. Mas também tem muita gente que doa de forma aleatória, que não sabe para quem que vai ser doado. Só estão imbuídos desse mesmo sentimento, né? Desse compromisso social de fazer o bem e não importa quem, aqui com perdão do clichê, mas esse é o pensamento comum de quem estava lá naquele momento, sabe? Que pode salvar a vida de uma criança, que pode melhorar a vida de uma família, de alguém que esteja precisando, e aquilo foi muito bonito de ver, sabe? Hoje em dia eu vejo, respondendo a sua pergunta, excelente por sinal, que é até uma oportunidade que a gente tem aqui para reforçar e combater esses mitos, esse é o nosso papel como comunicadoras, que com o trabalho sistemático que os bancos de sangue, as autoridades de saúde têm feito ao longo dessas décadas, desde que a doação de sangue passou a ser efetivada aqui no Brasil, isso já tem quase 40 anos, que as pessoas já têm uma nova consciência. Muitas vezes as pessoas não vão, ainda existe uma pequena parcela sim, que é por causa do medo, do receio, dos mitos, mas muita gente já está conectada com as mensagens científicas, sabe? Com o trabalho que é feito a partir do Hemocentro, a partir da Autoridade de Saúde Estadual e Federal, né? Então eu fiquei feliz em acompanhar essa evolução social em prol da doação de sangue. Isso foi muito bom fazer. E eu quero reforçar aqui contigo e com o público de casa também que você não apenas ajuda as pessoas doentes. Lá o Hemoan faz um check-up em você. É completão. Você tem um check-up antes de doar sangue para saber se tem algum tipo de problema, para saber se tem algum tipo de doença. Então você já vai ao médico aí antes de salvar uma vida. Eu sei que meu irmão é doador ouro lá no Hemoan, né? Ele tá sempre doando lá e ele falou, ó, tá aqui meu check-up já do Hemoan, doei e já faz todos os exames, né? Isso é importante as pessoas de casa saberem também. Você conversou com muita gente lá e com certeza ouviu muitas histórias, né? O que mais te marcou, Mari? Então, lá no Hemoan, como eu te falei, as pessoas elas estavam meio receosas em falar. O senso comum ali era de contribuir, né? De ajudar. Mas aqui na Assembleia, eu entrevistei 2 personagens, 2 colegas nossos, servidores da casa, que são doadores de longa data. E um dos nossos colegas, o seu Isaías, ele faz parte, ele se sente pertencendo a um grupo, né? Ele faz parte de um grupo de motociclistas aqui da capital, que todos os anos se reúnem, né? São apaixonados por motociclismo, mas também são apaixonados pelos seres humanos, pelo próximo. E todos os anos eles se reúnem para fazer uma doação coletiva, doação de sangue.
né? Um grupo numeroso aí, não me recordo agora mais, são 20, 30, 40, 50, enfim, todos os anos eles doam. E chega a ser até um pouco cômico, vou compartilhar aqui com vocês. O seu Isaías contou pra gente que ele foi doar por acaso, ele foi pego de surpresa, que na verdade ele foi acompanhar um amigo. O amigo no momento não pôde doar porque estava com, se não me engano, anemia. Naquele momento não podia doar. E ele que estava lá só para acompanhar, mas ele tinha medo, tinha receio por conta desses mitos que você bem mencionou anteriormente. E na hora ele ficou assustado sem saber o que dizer, mas era para salvar uma pessoa específica, né? Era para atender uma necessidade específica. Ele acabou tendo que doar ali naquele momento, foi pego de surpresa, enfim. Desde então ele não parou mais. Ele é vindo de uma outra cidade, ele é do estado de São Paulo e desde lá até aqui ele continua mantendo essa praxe, né? Então eu achei aquela mensagem tão bonita, sabe? De não importa onde você está, né? A consciência que te trouxe até esse ato, né? De doação, assim, para doar. E ele faz isso de forma sistemática, eu achei aquilo muito bonito também. Me tocou bastante, sabe? Às vezes a gente vai por acaso, né? Nada é por acaso, mas isso que ele falou. Quando tem uma pessoa da nossa família muito próxima, um pai, uma mãe, um irmão que precisa de sangue e a gente vive aquele desespero de eu preciso salvar essa vida, é que a gente tem de fato a consciência do quanto é importante doar, né, Mari? Sim. E eu fico feliz em saber que essa sementinha que o seu Isaías plantou, ela semeia, não é? Na sociedade, nos colegas, em quem trabalha com ele, na família, assim como o seu irmão também, né? Fiquei feliz em saber. Um belíssimo exemplo, porque chegar ao nível ouro são anos de doação. E eu acho engraçado que eles buscam esse título, né? Quanto mais eles doam, parece eles se uma dedicam. Competição, né? Uma competição do bem. Sim, com certeza. Formando uma boa corrente. O Nossas Lutas teve um episódio muito lindo sobre consciência negra e igualdade racial. É um tema muito debatido, inclusive no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, pelos nossos parlamentares. Mas é um tema ainda... o preconceito, infelizmente, ainda é algo assim que existe, né, Mari? E que dói, né? Dói muito, Mari. E esse foi um dos temas que eu mais gostei de fazer, porque literalmente eu sinto na pele, né, algumas vivências que a gente na sociedade acha que eles não existem. O racismo, o preconceito, o julgamento pela aparência, em decorrência da cor. Então, falar do letramento racial para quem está em casa, que é um tema necessário, é um assunto importante e urgente. É urgente. Foi incrível. Fui até o quilombo, né, de São Benedito, que é o primeiro quilombo em zona urbana do Brasil, que foi reconhecido pelo IPHAN. Sempre que eu vou lá, eu sou muito bem recebida e é uma aula de história muito grande. Então esse foi um episódio que realmente, quem me conhece sabe o quanto eu sou entusiasta de levar conhecimento, de informar, de explicar. E o tema pela igualdade racial, né, tratar nesse programa sobre igualdade racial foi um prazer enorme. Fico feliz que esteja no YouTube, que as pessoas estejam assistindo. Eu achei interessante a abordagem da trajetória de Nestor Nascimento, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Mari, Nestor Nascimento, ele foi um ser fora da bolha. Ele foi realmente um homem que fez história aqui na capital, Manaus. Nós temos... Durante o programa Nossas Lutas, eu quero lembrar que a gente sempre encerra o programa, a gente conta um pouco da história do tema que está sendo abordado. No caso da doação de sangue, a gente conta um pouquinho sobre o histórico da ciência, né, a trajetória de erros e acertos para que hoje a doação de sangue ocorra da forma segura que a gente conhece. E no programa sobre consciência negra, que foi ao ar em novembro, e que a gente falou um pouco sobre o letramento racial, contando a história do Nestor Nascimento, eu pude mostrar um pouco para as pessoas da história de um homem que lá na década de 60, 70, viveu os horrores da ditadura, um homem negro, que foi o único a ser convidado por um presidente de outro país, o presidente estadunidense, à época Bill Clinton, para fazer a rota de Martin Luther King. Então, assim, contar a história do Nestor
para quem não conhece a história do Nestor, morando no Amazonas, foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Ele está na memória de todas as pessoas que vivem no Quilombo de São Benedito, das pessoas que hoje fazem parte do movimento negro aqui no Amazonas, né? Que querem falar, explicar sobre letramento racial, que lutam por equidade, que tentam explicar para a população que o Brasil é um país miscigenado. Né? Hoje em dia eu me deparo, por exemplo, com as pessoas falando: mas você nem é preta, né? A sua cor, você nem é preta. Eu não sou uma mulher retinta, de fato. E como eu costumo dizer na minha autodescrição, que eu uso os cabelos lisos, eu uso, eles não são lisos, eu uso os meus cabelos lisos. Mas as pessoas não compreendem o que é ser preto no Brasil. Eu estou muito no contexto afro-indígena, obviamente, porque eu nasci aqui na região amazônica, né? Mas a minha família, a família materna e paterna, elas fazem parte desse país miscigenado. Então, eu tenho plena consciência do meu lugar de pertencimento. Mas e quem está em casa e que não sabe? Que não se reconhece? Que não entende a história brasileira, né? E que não compreende muitas vezes que o seu tom de pele faz parte de um grupo étnico que ajudou a moldar a cultura, a consciência e a história desse país. E eu não estou falando só de trabalho escravizado, eu estou falando de contribuição para a cultura, contribuição para a saúde, contribuição para a ciência, né? E o letramento racial envolve todos esses aspectos, que traz no bojo disso tudo, Mari, a participação da Assembleia Legislativa. Né? Nós temos o Prêmio Nestor Nascimento, que premia, que reconhece o protagonismo negro, né? De homens e mulheres que lutam por igualdade racial em todas as suas áreas de atuação, seja na saúde, na educação, profissionais da segurança. Né? Então, assim, foi um prazer imenso para mim poder falar de um tema que eu gosto tanto e mostrar que a Assembleia Legislativa não está alijada nesse cenário social. A Assembleia Legislativa é atuante e protagoniza como uma casa de leis, se importando, se preocupando, ouvindo. E isso foi incrível fazer. O programa Nossas Lutas, nesse episódio, ele traz um recado muito mais para quem tem preconceito, né? Porque o problema vem de quem tem preconceito, não é isso, Mari? Vem, Mari. Vem de... A gente rejeita aquilo que a gente não conhece, né? E ao longo da história do Brasil, ele foi construído, já nasceu... Lógico que nós tínhamos aqui nosso território nacional os povos originários, mas nós tínhamos aqui, o país foi construído de várias formas, né? Com muitos imigrantes, já teve a participação dos europeus, mas antes já havia aqui uma população, a nossa população indígena, os nossos povos originários, e ajudou a construir também com a história da população preta afro-brasileira, que veio a se tornar afro-brasileira. Então é um país miscigenado, a gente sabe disso. E o recado contra o preconceito é que não faz o menor sentido em pleno território brasileiro as pessoas julgarem as diferenças por meio da cor, através da cor, por conta da cor de uma pessoa, né? Então o recado era esse mesmo, assim, não faz o menor sentido, porque o Brasil é miscigenado. Não existe aqui uma raça pura, né? Aliás, não tem como. E essa foi falar dessa construção social que pautou o programa, né? E a Assembleia Legislativa inserida nesse contexto do combate. A essência das pessoas está no caráter, no sentimento, nas boas ações, né? Tem muitos brancos que são ruins, que são maldosos, e tem muitos negros que abraçam. Então, assim, não é a cor, é quem é aquele ser humano. Ele ajuda, ele contribui para a sociedade. É esse o recado que eu tenho certeza que o programa deu para vocês nesse episódio. Mari, para a gente finalizar, eu queria saber se tem algum outro programa ou algo especial que te marcou nessas gravações do Nossas Lutas. Os 2 episódios que a gente fez, eles foram muito especiais, né? Como eu falei, em nível de importância, não dá pra gente mensurar o grau de importância de cada um. Cada um com os temas diferentes, abordagens diferentes, porém com o mesmo objetivo, né? Passar uma mensagem de consciência social.
Mas para mim, contar a história do Nestor Nascimento foi o que de fato me marcou, porque me tocou em um lugar de referência, né? Me tocou no meu lugar de pertencimento. Mari, a gente falando aqui sobre o papel da Assembleia Legislativa, a Constituição diz que todos nós somos iguais. Todos somos iguais, porém com necessidades diferentes. Sim. Né? A gente costuma dizer, por exemplo, que a população preta brasileira, ela, do ponto de vista dos direitos, ela está muito... os direitos existem para todos, mas garantir o acesso a esses direitos que é muito mais difícil para a população preta brasileira. A Assembleia Legislativa teve uma audiência pública, só para a gente encerrar, promovida pelo deputado Sinésio Campos, para falar sobre a saúde da população negra. E novos dados foram apresentados. Pelo menos 70% da população brasileira se declara preta. E onde estão essas pessoas nos espaços de poder? Onde estão essas pessoas nas universidades? Onde estão essas pessoas com acesso à saúde de qualidade? Então, somos iguais perante os direitos, as leis constitucionais, mas nós temos as necessidades diferentes, sim, infelizmente, no Brasil. É uma longa história, mas eu tenho certeza que o papel da Assembleia Legislativa nisso tudo, que já está fazendo, é construir, moldar uma legislação para que esse cenário mude. E isso me deixou muito contente em ver que eu trabalho em uma casa de leis que se preocupa. Nós trabalhamos e com certeza somos muito orgulhosas disso, né, Mário? O programa Nossas Lutas é isso. Lutas que revelam desigualdades, apontam caminhos e ajudam a construir um futuro mais justo. O Sala de Imprensa fica por aqui hoje, mas o convite continua, porque você acompanha a programação da TV Alean e também descobre os bastidores de quem transforma informação em cidadania. No canal do YouTube, é claro que você acompanha todos os episódios do Nossas Lutas na íntegra, com uma playlist especial dedicada ao programa. Acesse aí youtube.com/assembleiaam, curte, se inscreve e acompanhe esse e outros conteúdos da TV Alean. Até a próxima edição do Sala de Imprensa, que com certeza a gente vai mostrar todos os programas aí da nossa TV Assembleia, com certeza, para você saber, ficar por dentro aqui do Legislativo Estadual. Hoje eu entrevistei Mariana Braga, jornalista, apresentadora do programa Nossas Lutas. Muito obrigada, Mari, foi um bate-papo muito legal, com certeza. Eu que agradeço, Mari, minha amiga, xará, colega de redação, de profissão, de externas de tantos anos. Foi um prazer enorme estar aqui fazendo parte do programa Sala de Imprensa. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Até a próxima, gente.